Olá, meu nome é Anderson Bertolini, sou médico tricologista responsável pela clínica Tricossalos. Hoje a gente vai esclarecer algumas dúvidas sobre uma medicação que chama-se Salpalmetto, que é uma alternativa à finasterida. Eu separei algumas perguntas que são mais comentadas no nosso blog, no nosso site, que na medida do possível a gente vai esclarecê-las. Bom, a primeira delas é o que o Salpalmetto e qual a sua relação com a finasterida. Bom, o Salpalmetto é uma planta norte-americana, também conhecida como serenoa. Essa planta tem por objetivo inibir um hormônio masculino que se chama DHT, que é o principal responsável pela calvície feminina e masculina. O mecanismo de ação é parecido com o da finasterida, por isso a sua relação tão próxima. Segunda pergunta: como se descobriu que o Salpalmetto também poderia ser utilizado no combate à calvície? Bom, assim como a finasterida, o Salpalmetto foi utilizado por muito tempo por nativos norte-americanos. Esses nativos perceberam que o tratamento com o Salpalmetto melhorava a parte urinária, melhorava a hiperplasia da próstata, aquela pessoa que fica com dificuldade de micção, de urinar, e também para tratamento de infecções urinárias. Dessa forma, ao longo dos anos, descobriu-se que essas pessoas que usavam o Salpalmetto, elas também engrossavam os fios capilares. Da mesma forma que a finasterida, essa medicação foi descoberta por acaso, digamos assim. Para qual tipo de calvície o Salpalmetto seria indicado? O Salpalmetto, na verdade, é indicado para um único tipo de calvície, que é a alopecia androgenética, também conhecida como calvície feminina e masculina. Se ambos têm o mesmo mecanismo de ação, qual seria a principal diferença entre o Salpalmetto e a finasterida? Na verdade, o mecanismo de ação é parecido, mas não é igual. Tem algumas diferenças. Eu montei um gráfico para explicar um pouquinho melhor. Na finasterida, aqui nós temos o hormônio testosterona, que ela é convertida ou em estradiol ou em DHT, que é dihidrotestosterona. Esse hormônio é o principal responsável pela calvície. A ideia do uso da finasterida é inibir esse tipo de hormônio. Como que ele inibe? Inibindo uma enzima que chama-se 5-alfa-redutase. O Salpalmetto também inibe a mesma enzima. Porém, além de inibir essa enzima, alguns estudos mostraram que ele também tem uma ação anti-inflamatória. Então ele inibe o ciclo de inflamação, a ciclooxigenase e a fosfolipase A2. Por esse motivo, é um pouco diferente o mecanismo de ação. Além disso, o Salpalmetto ele ocupa alguns espaços nos receptores de DHT, o que a finasterida não faz. A finasterida atua somente inibindo a 5-alfa-redutase. Mas existe alguma contraindicação ou efeito colateral em relação ao uso do Salpalmetto? Bom, assim como a finasterida, o Salpalmetto possui algumas contraindicações, principalmente em mulheres grávidas, mulheres amamentando e em crianças. Em relação ao efeito colateral, comparado com a finasterida, o Salpalmetto tem menos efeito colateral, principalmente no homem, na questão do volume ejaculatório, que os estudos indicaram que não houve alteração nesse quesito, e também na parte do libido masculina, que também os estudos não comprovaram que houve diminuição da libido masculina. Ainda falando dos efeitos colaterais, o que pode ocasionar? Pode-se ocasionar dores abdominais, diarreia e constipação. São os efeitos colaterais mais comuns. De que maneira o Salpalmetto está disponível no mercado? O Salpalmetto está disponível em várias formas, mas como a dose é individualizada para cada paciente e regulada através de exames, nós preferimos utilizar a farmácia de manipulação. É o mais indicado, pois cada paciente depende de uma determinada dose. E o que a Tricossalos recomenda sobre o uso do Salpalmetto? Em primeiro lugar, recomendamos que o paciente passe uma consulta com o médico tricologista para então definir o diagnóstico preciso e depois ver a melhor medicação que será escolhida em cada caso. Em relação ao uso do Salpalmetto, ele surge como mais uma alternativa eficaz no combate à calvície androgenética.